Hérnia de disco é mais grave que protusão de disco? Uma pergunta frequente no consultório, quando os pacientes chegam com ressonância. Para esse conteúdo e outros conteúdos, me sigam aqui no meu canal do YouTube, que você vai acessar diversos conteúdos a respeito da coluna vertebral. Vamos tentar responder essa pergunta. Primeiro, entendendo o que é uma protusão, o que é uma hérnia. O disco ele é contido em volta dele por um ligamento. E quando há uma saliência desse disco em direção ao canal vertebral, ele pode ser uma protusão ou uma hérnia. E o que diferencia? O que o diferencia é a preservação desse ligamento. Às vezes, quando tem um canal que vai o disco em direção ao canal, em direção ao nervo, mas não rompe esse ligamento, é chamado protusão de disco. E quando esse mesmo saliência desse disco vai em direção ao canal e o nervo e rompe esse ligamento, é chamado hérnia de disco. Agora, em relação à gravidade, isso nem sempre tem uma correlação entre protusão e hérnia, uma mais grave que a outra. Por quê? Porque é mais importante, quando a gente avalia uma imagem, a localização dessa protusão ou dessa hérnia de disco. A gente sabe que a estrutura nervosa é como se fosse uma árvore. Tem o tronco principal, que chama medula, e os galhos, que chamam nervos. A saída do galho para fora da coluna vertebral, ela passa por uma região chamada forame intervertebral. Esse forame é como se fosse um túnel, é uma região mais apertada. Então, ter uma protusão nessa região, ela pode e causa mais dor do que ter uma hérnia na região central, que tem mais espaço. Então, quer dizer com isso que às vezes a localização da protusão ou da hérnia, ela é mais sintomática e mais difícil de tratar do que propriamente essa definição se é uma hérnia ou se é uma protusão em relação à gravidade. Também outro aspecto bastante interessante, quando a gente fala de protusão ou hérnia, é a questão dessa ruptura do ligamento. Quando rompe o ligamento, tem uma extrusão do disco intervertebral que vai comprimir as estruturas nervosas. Muitas vezes ele tem uma irritação química muito mais aguda, esse disco quando rompe em contato com a estrutura nervosa. Mas também, quando ele está rompido o ligamento, há uma chance maior de reabsorção desse fragmento de disco intervertebral. A protusão ela tem uma irritação química muitas vezes menor, porque não tem esse contato direto do disco com as estruturas nervosas. Mas também é mais difícil, ao longo do tempo, dessa protusão ser reabsorvida, porque ainda tem a preservação do ligamento, que é como se fosse uma barreira. Então, entendendo isso, quando a gente recebe um laudo de ressonância, não pensem que uma protusão é pior que uma hérnia, que é uma evolução, uma vem antes, outra vem depois. Não é uma classificação. E sim, apenas a nomenclatura em relação à preservação ou não do ligamento longitudinal posterior que segura esse disco vertebral. Espero que tenham gostado dessa explicação e para mais explicações da coluna vertebral, me sigam aqui no meu canal do YouTube. Muito obrigado.